Em O Agente Secreto, tem essa cena em que policiais e bandidos estão juntos no mesmo carro, conversando ali animadamente. E eles estão planejando fazer um tal de um passeio. Vai ter passeio. Vai ter passeio. Fica implícito que passeio aí é sair pela cidade descendo o cacete em todo tipo de gente que eles ali consideram indesejável. Carnaval foi animado. Quase 100 foram embora. Logo em seguida, o filme mostra uma perna desmembrada que sai chutando justamente os gays, vítimas preferenciais dos homens que estavam naquele carro da cena anterior. Essa perna, que metia bicuda em pobre, preto e gay, foi tida como real pelo jornalismo pernambucano. E ela existe ao mesmo tempo no folclore e nos registros oficiais da imprensa. Deve ter sido uma coisa muito marcante para o diretor do filme, o Kleber Mendonça, ver essa lenda nascer. A perna cabeluda, eu tenho algumas lembranças. Uma é as crianças comentando na escola. Eu tenho a lembrança de algum adulto dizendo: se comporte, senão a perna cabeluda vem lhe pegar. E eu lembro da minha mãe lendo no café da manhã exatamente a matéria que Teresa Vitória lê no filme. E ela dizendo: mas isso não faz o menor sentido. Porque não estava no suplemento literário do domingo. Estava na página policial. Se fosse na parte, como eu falei, literária do domingo, seria uma fábula, uma lenda urbana. Mas você colocar isso na página de polícia é muito interessante, né? Como gesto até jornalístico mesmo para enfrentar a censura. E de fato, a perna cabeluda é o símbolo perfeito para esse tipo de violência praticada pelo Estado na surdina. Sem corpo, a perna também não tem identidade, e durante a ditadura, um agente da repressão do Estado poderia agir como essa perna, um membro, literalmente um membro do Estado, que age por conta própria, como se tivesse desmembrado do resto daquela estrutura. Essa referência tão certeira à cultura local pernambucana certamente deixaria orgulhoso e satisfeito o nosso Ariano Suassuna, autor de O Alto da Compadecida e o grande guardião da cultura pernambucana. A obsessão da vida do Suassuna foi preservar essa cultura e ampliar a influência dela. Só que o Ariano Suassuna era um purista. Ele não queria ver essa cultura local que ele tanto amava misturada com qualquer referência estrangeira. O caminho para a gente enfrentar essa invasão solerte que a gente sofre é a cultura local. Isso é fundamental. Isso foi o que eu sustentei desde muito novo. Ele achava que a música das grandes gravadoras gringas e o cinema de Hollywood só traziam sujeira e contaminação quando entravam em contato com a grandiosa cultura pernambucana, o que justifica a frase: Eu não posso entender como é que uma coisa ruim valoriza uma boa, não. E o Agente Secreto também promove essa mistura. A fotografia e a montagem estão cheias de inspirações gringas. O roteiro também dá um aceno para Hollywood, com a menção insistente ao filme Tubarão, do Steven Spielberg. Eu venho de uma cidade que tem problemas reais com tubarão. Nós temos uma costa, nós temos praias incríveis, mas a gente tem um problema real com tubarão. O filme Tubarão é uma referência popular no mundo, não só nos Estados Unidos ou no Brasil. E é um grande filme. Eu tô completamente de acordo. É um grande filme. Mas aqui eu quero expor como o Ariano Suassuna compreenderia a menção insistente ao cinema de Hollywood dentro de O Agente Secreto, que presta homenagem ao Recife. Alguém tem que radicalizar. E eu radicalizo. Era uma vez um menino que tinha pavor de tubarão. E esse medo fazia sentido, porque o menino morava em Recife, uma cidade cheia das mais belas praias,
praias em que ocasionalmente tubarões apareciam e atacavam pessoas. Os noticiários locais sempre deram muito destaque a esses ataques, o que talvez tenha contribuído para assustar o menino. Mas aí, certa vez, esse menino ouviu falar de um filme sobre um tubarão. Por muito tempo, esse filme o fascinou e o assustou. Os adultos em volta se perguntaram: será que a gente deixa ele ver esse filme? Será que ele não é muito novo para ver? O tempo passou, ele finalmente assistiu o filme e, graças ao cinema de fora, ele se livrou do medo que lhe foi imposto pelo noticiário de dentro. E desde o dia que eu assisti esse filme, nunca mais eu tive pesadelo com tubarão. E assim, o cinema gringo curou os traumas potencialmente aprofundados pela imprensa pernambucana. Muito obrigado, Estados Unidos. A minha continência, a bandeira americana. É claro que eu estou forçando a interpretação, mas eu realmente acredito que o Ariano Suassuna compreenderia essa parte do roteiro desse jeitinho aí. Ele detestava Hollywood. Indiana Jones, um filme que a gente vê, se diverte, interessante. Começa logo, a primeira cena, ele saqueando o patrimônio arqueológico de um país sul-americano. Começa por aí. Depois eu me lembrei de uma cena que ele estava no Cairo, aí aparece um árabe, por acaso, um árabe. Parece um árabe, todo vestido de preto. Aí o árabe pega aquela espada curva dos árabes, cimitarra, e começa a fazer evoluções assim, as evoluções mais elegantes do mundo. Indiana Jones mete a mão na cintura, puxa o revólver, dá um tiro na caixa dos peitos dele, ele cai pronto, morto. A gente ri porque a cena é engraçada. Mas vocês estão vendo, por que o árabe em primeiro lugar? Só que esse mesmo Ariano Suassuna teria elementos para considerar genial a engenharia simbólica que o filme usa para apresentar a perna cabeluda. Então o agente secreto teria tudo para deixar o Ariano Suassuna meio dividido. Como é que ele se posicionaria sobre esse filme? A minha suposição, o Ariano Suassuna faria críticas duras contra o filme e também contra a nossa torcida pelo Oscar, que ele consideraria uma necessidade de validação por gringo. No Nordeste tem uma história que eu não sei se vocês conhecem por aqui, diz que uma mãe entusiasmada, né? No dia da parada de 7 de setembro, ela tinha um filho soldado. De repente ela começou a olhar a parada lá e ela disse: que coisa curiosa, todo mundo de passo errado e meu filho de passo certo. Todo mundo de passo errado. Pois bem, eu me sentia nessa posição incômoda. Houve um tempo que eu dizia, de hora que eu dizia: meu Deus, eu estou ficando paranoico. E é possível, só eu esteja vendo o perigo dessa coisa. Mas isso é só o que o Ariano Suassuna faria em público. Secretamente, o nosso mestre Ranzinza amaria o filme, assistiria repetidas vezes e também teria torcido pelo Oscar. Só que sozinho, em casa, sem contar pra ninguém. Eu minto. Tá certo? Eu minto. Agora veja bem, eu não minto para prejudicar os outros, não. Eu minto porque para mim é uma necessidade. Eu sou o Arvro e essa é a minha pirraça sobre o filme O Agente Secreto. É possível que em algum momento dos últimos meses você tenha opinado sobre O Agente Secreto, porque ultimamente todo mundo teve algo a dizer, algo normalmente muito apaixonado a dizer sobre as 4 indicações ao Oscar, sobre as bizarrices quase indecifráveis na tela, ou sobre o retrato que o filme pinta dos tempos da ditadura. Tempos que, para alguns, representam um passado mítico a ser idealizado, e para outros, representam um pesadelo, para ser lembrado, sim, mas jamais revivido. E se você opinou sobre esse filme, eu espero que você tenha feito isso depois de assistir o tal filme. Não só porque eu gosto de acreditar no embasamento e na coerência da sua opinião, mas também porque esse é um ótimo filme. E além disso, você está vendo um vídeo que contém spoilers de O Agente Secreto.
Filme que é um verdadeiro resgate do realismo fantástico ou realismo mágico. Já ouviu falar disso, né? Realismo fantástico é uma corrente artística, mas também é mais do que isso. É uma ferramenta que ao longo das décadas foi muito bem utilizada para denunciar a opressão e as ditaduras na América Latina. O maior expoente desse gênero tem que ser o Gabriel Garcia Marques, com seu 100 anos de solidão. No livro, o Garcia Marques conta a história de uma companhia bananeira que, para não reconhecer as reivindicações dos trabalhadores que ela explorava, fez lá um malabarismo jurídico complexo para sustentar que, na verdade, essa mega corporação não tinha trabalhador nenhum. Uma tese insólita, mas que dentro da história dele não choca, porque essa mesma história tem elementos mágicos, fantásticos. E vários, né? Tem mortos que vagam durante a noite, tem a mulher que ascende aos céus graças a um lençol, tem padre que levita. Só que toda essa fantasia é uma espécie de embalagem, embrulhando com simbologia o verdadeiro conteúdo, a verdadeira mensagem do livro, que é um relato embasado na realidade da América Latina. A companhia bananeira ficcional é, na verdade, uma representação da United Fruit Company, uma empresa dos Estados Unidos que já foi a maior latifundiária da Colômbia. E certa vez, 25 mil funcionários da United Fruit entraram em greve. E eles não estavam pedindo muito, não. Queriam lá um dia de folga por semana, um aumentozinho pequenininho no salário. Só isso. Só que para o trabalhador organizado, pedir pouco ou pedir muito é perigoso igual, né? E aí o que os Estados Unidos fizeram? Acionaram o governo da Colômbia, taxando esses trabalhadores de comunistas, subversivos, perigosos. Pediram para as Forças Armadas colombianas fazerem alguma coisa. E alguma coisa, dentro desse contexto, você sabe o que é, né? Um massacre. Morreram lá umas 2.000 pessoas, talvez até mais. Ficou incerto, mesmo nos tempos de hoje. Não se sabe, porque esse caso foi esquecido. A United Fruit só mudou de nome para Chiquita Brands e ficou por isso mesmo. E esse é um caso real. Aí na história de ficção dele, o que o Gabriel Garcia Marques faz? Ele inventa um massacre cometido pela companhia bananeira. Esse massacre também cai no esquecimento. Só que na ficção de 100 anos de solidão, o esquecimento acontece de forma mágica. Realismo fantástico. Basicamente o que ele faz é se inspirar na literatura fantástica europeia, trazer alguns desses elementos para tornar mais palatável a história dramática e violenta da América Latina. 100 anos de solidão ganhou uma adaptação da Netflix em 2024. E isso foi bem durante as filmagens de O Agente Secreto. E essas duas produções, quase que simultâneas, sugerem que pode estar em curso um resgate desse movimento, um resgate do realismo fantástico. E se você de fato viu o filme, você deve ter reparado em alguns momentos de realismo fantástico que são muito óbvios. O exemplo mais claro deve ser a homenagem à lenda urbana da perna cabeluda. Um outro exemplo é a gatinha de 2 focinhos, uma coisa que até pode existir na realidade, mas não deixa de ser bizarro ou fantástico. Dona Sebastiana, o que é isso aqui? Você tem alergia a gato? Mas aqui eu quero compartilhar com você uma outra relação que esse filme tem com o realismo fantástico que o antecedeu. E essa relação ela é mais sutil. E por ser mais sutil é mais gostosa de perceber. Só que esse exemplo está no finalzinho do filme, e eu avisei que ia ter spoiler. Bem no final do filme. O filho do agente secreto, aquele que teve a vida arruinada pela ditadura, diz que nem se lembra do próprio pai, que é como se o pai nem tivesse existido. Eu tô aqui conversando com você e falando dele, mas eu não... A verdade, Flávio, é que eu não lembro dele. Essa cena, claramente, é uma alegoria como o Brasil lida com o trauma da ditadura, isso sem dúvida. Em alguma medida, esse médico, ele representa a nossa sociedade inteira. É a falta de memória dele que permite, inclusive, que esse passado sinistro seja idealizado. É isso, mas tem mais. O esquecimento dele também pode ser lido como um aceno direto, talvez até como uma referência a 100 anos de solidão.
Outra obra que denuncia a violência cometida pelo Estado e que também lamenta que essa violência seja esquecida. Percebe como o Agente Secreto se aproxima de 100 Anos de Solidão? Primeiro, porque os dois falam de um passado de violência e opressão que a gente prefere esquecer. Segundo, porque tanto o livro quanto o filme recorrem ao realismo fantástico para mostrar que alguns elementos realistas da história podem ser até mais absurdos que os elementos ditos fantásticos. E terceiro, porque as duas obras cumprem a mesma função. Elas denunciam o apagamento da memória. E ao fazer isso, elas também nos ajudam a lembrar. 100 Anos de Solidão é um ancestral de O Agente Secreto na vasta linhagem do realismo fantástico. E perceber isso muda tudo no filme. Muda principalmente o final. Final que não agradou todo mundo não, né? Que tipo de filme mata o protagonista e nem mostra como ele morreu? Aqui eu recorro ao Max Valarezo, do Entreplanos, que certamente leu mais críticas que eu aí sobre esse filme. Porque no final temos uma quebra muito grande quando somos levados para o presente e descobrimos por meio de arquivos que o protagonista acabou sim sendo assassinado. E nada da gente testemunhar isso, nada de vermos a morte dele ser encenada. É só a frieza de um documento e pronto. Eu ouvi muita gente comentar que achou isso muito anticlímax. Na minha modesta opinião, não mostrar a morte do protagonista é uma das decisões mais corajosas e acertadas desse filme. Não é só que esse homem se opôs contra a corrupção da ditadura militar e aí morreu. Não, ele foi apagado, obliterado da história. É uma grande vitória dos vilões, que ainda estão por aí e continuam fazendo o necessário para que essa memória não seja recuperada jamais. Porque quando alguém está perto de recuperar essas memórias, eles mandam apagar, esquecer. Eles pediram todo o material de volta porque eles acham que ali tem muita informação que é delicada. Então eles pediram todo o material de volta. E quais são os efeitos da perda dessa memória? É ao responder isso que esse filme é mais sutil, sagaz. Mas também é quando entrega essa resposta que o filme é mais criticado. Também ouvi gente dizer que não gosta do final porque, de repente, o estilo visual do filme muda por completo, parecendo protocolar e pouco cinematográfico, entre aspas. E eu concordo que esses estranhamentos surgem mesmo com a conclusão. Mas, a meu ver, isso tudo tem propósito. Ao retratar os anos 70, o Agente Secreto mistura referências estéticas do cinema da época. Tem transição de deslizamento lateral, tem tela dividida, tem cor saturada, tem zoom, tem enquadramento diferentão, tem tudo. Mas depois, ao retratar esse nosso presente, que anda desmemoriado, o filme abre mão de todos esses recursos e esquece qualquer pretensão estética. Câmera fixa, quadros com pouca informação visual. Em termos estéticos, fica parecendo mais um comercial de plano de saúde que um filme do Kleber Mendonça. E se a mensagem, passada apenas através da estética, for sutil demais para um espectador distraído, o roteiro dá literalidade a isso, com o exemplo de um cinema que não resistiu ao tempo. Porra, aqui era um cinema? Aqui era um cinema, aqui era o Cine Boa Vista, onde eu vi Tubarão. Existe uma distância enorme entre a exuberância com a qual o Agente Secreto retrata o passado e a aridez com que nos mostra o nosso tempo presente. E entre uma coisa e outra existe uma mistura enorme de influências e inspirações. Porque esse filme brasileiro, acredite se quiser, bebe até na fonte do cinema neozelandês. Um parêntese para falar disso, vai. Mesmo que não tenha levado o Oscar, o Agente Secreto vai continuar existindo como um orgulho do cinema brasileiro. E esse filme, embora celebre a cultura pernambucana com uma fidelidade de dar orgulho até num Ariano Suassuna, que era crica com isso,
Mesmo assim, esse filme tem algumas influências estéticas vindas, acredite se quiser, da Nova Zelândia. Já ouviu falar de Terra Tranquila? Esse filme foi tão importante para o Kleber Mendonça, diretor de O Agente Secreto, que ele chegou a escrever uma resenha muito elogiosa para esse filme. No texto, ele apresenta Terra Tranquila como uma das produções do cinema neozelandês que o colocaram num estado de entusiasmo e sintonia. E ele escreveu isso bem em 2024, durante a correria para finalizar O Agente Secreto antes do Festival de Cannes. Mas não leia a resenha do Kleber Mendonça sem antes ver o filme, porque ela tá cheia de spoilers. Terra Tranquila é um dos filmes da minha curadoria lá na Fílmica. A Fílmica é uma plataforma de streaming brasileira. Hoje são 550 títulos de mais de 90 países e toda semana tem alguma coisa nova estreando em categorias que engrandecem a alma, tipo Histórias da Palestina, Cinema Revolucionário Cubano e várias outras seleções que vão muito além do óbvio. Assinar a Fílmica vale a pena e você tem duas opções aqui, hein? Para o plano mensal, você usa o cupom ARVRO e ganha um desconto vitalício. Aí a mensalidade de R$ 16,90 cai para R$ 14,90, valor que vai continuar valendo enquanto você mantiver a assinatura fixa. Também tem o passe anual Pix, e nesse caso você usa o cupom PIXARVRO. Aí você vai ganhar um desconto de R$ 70 e um ano inteirinho de conteúdo de primeira vai sair por R$ 99,90. Só que claro, né? Essas ofertas são por tempo limitado. Para aproveitar, use o link que está fixado no topo da caixa de comentários. Muito obrigado, Fílmica. E agora, de volta ao nosso tema principal. O baiano tem o molho! O baiano tem o molho! O baiano tem o molho. Essa música virou o hino da torcida por Wagner Moura pelo Oscar. Começou como um fenômeno viral, como meme de fã, mas, a julgar pelo depoimento do Danley, que criou a música, ela logo foi incorporada pelo marketing do filme. Então quando os caras for falar do Golden Globe lá do Wagner Moura, vai tocar sua música, irmão. Pô, mano, pra sempre, tá ligado? O mais legal disso foi que quando a galera fez essa ligação, que tava dando certo, tipo, a galera do Agente Secreto, todos do Agente Secreto, entraram em contato com a nossa equipe, tá ligado, mano? Tipo assim, convidou a gente pra pré-estreia do filme, pra poder assistir o filme. Você colou? Sacou? Eu conheci o Wagner Moura. É justo reconhecer o molho do cara. É um ator que se garante como galã em variadas idades, dos 20 aos 50. Também se garante em vários volumes, com 20 quilos a mais ou a menos. É sempre o galã, mesmo quando faz o anti-herói. Pode fazer 2 personagens, falar 3 línguas no mesmo filme, pode ser dramático ou cômico, mas é sempre um galã agindo como tal, nos filmes ou ouvindo os gracejos da entrevistadora gringa. É claro que o cinéfilo brasileiro, que também gosta muito de uma certa mistura aí de fofoca e redes sociais, foi lá perguntar para tal apresentadora se ela gostaria de ter uma DR com o Wagner Moura no calçadão, de preferência. Você é a cachorra mais burra aqui desse calçadão. Porque só você não viu ainda que eu amo você também, sua cachorra, sua piranha. Wagner Moura tem tudo para ter um Oscar de melhor ator em algum momento da carreira dele. Mesmo que o cinema brasileiro entrasse em uma outra era de trevas, sem produzir mais nada, mesmo assim, o Wagner Moura ainda poderia conseguir boas chances em Hollywood. É um molho popular o dele, mas o meu molho preferido ainda é o da Tânia Maria. Absoluto cinema. Bora, Brasil! A Tânia Maria é uma mulher de 79 anos que trabalhou a vida inteira como costureira. Só teve o primeiro contato com o cinema em Bacurau, de 2019. Nesse filme, que também é do Kleber Mendonça, ela era só uma figurante, mas era uma figurante magnética que roubava a cena. Então, em Um Agente Secreto, o diretor foi lá e criou uma personagem só pra ela. A gente decidiu dar uma fala pra ela em Bacurau que todo mundo lembra até hoje. Que roupa é essa, menina? Que roupa é essa, menina? E aí eu não consegui não escrever a personagem de Dona Sebastiana para ela. Eu só pensava nela. Então Sebastiana já foi escrita como personagem para Tânia.
sem eu saber se ela conseguiria fazer, porque ela, tecnicamente, ela não é uma atriz profissional, mas ela é uma grande atriz. Sim. E a personagem que o Kleber Mendonça criou para Tânia Maria é a personagem mais amável que ele já criou. A Tânia faz a Dona Sebastiana, uma mulher que hospeda as pessoas perseguidas pelo regime. E aí tem gay, tem mãe solteira, tem imigrante, tem o cara que denuncia corrupção no governo. Até a gata é uma indesejável, tem uma deformidade. Essa gatinha nasceu do sertão. Aí eu sacrificar ela, a Geisa trouxe ela. E é essa comunidade de perseguidos, de contestadores, de diferentões que tem a atenção capturada pela perna cabeluda. Percebe a diferença? O menininho, que é ingênuo, se concentra no Tubarão, o filme gringo. Já essa comunidade, formada pelos dissidentes do regime, se ocupa da perna cabeluda, que é uma criação da cultura local. E nessa interpretação eu consigo achar um motivo para que o Ariano Suassuna ao menos tolerasse a presença de Tubarão em O Agente Secreto. Nos tempos da ditadura, as atenções da sociedade brasileira se dividiam. Os ingênuos tinham suas imaginações capturadas pelo cinema da potência estrangeira que apoiava aquele regime. Já as pessoas verdadeiramente conscientes da opressão mantinham suas atenções voltadas para a cultura popular. E ao fazer isso, essas pessoas, conhecedoras dos horrores do regime, davam razão a um velho mestre que considerava essa cultura popular o único ponto de partida possível para uma resistência política efetiva, um caminho que já tinha sido trilhado por outras pátrias dominadas. Um é o caso da Índia, que foi dominada politicamente e militarmente pela Inglaterra, mas como tinha uma cultura forte, própria, peculiar, singular, deu um caminho político para a Índia se libertar. E seguindo a lição do mestre, essa sociedade descobre que, se é a sua cultura que conhece os seus problemas, então também é a sua cultura que conhece as suas soluções. Muito obrigado, Brasil. E a solução dos problemas do Brasil está dentro do Brasil. Ponto final em mais um textão, e nas considerações finais eu sinto que preciso dar mais um fundamento, um embasamento extra para minha suposição de que o Ariano Suassuna criticaria o agente secreto em público, mas o amaria incondicionalmente em segredo. É que essa era exatamente a relação dele com o movimento Mangue Beat, que também misturava a cultura popular pernambucana com os enlatados importados da indústria cultural. Ele era muito crítico da figura do Chico Science, mas no fundo torcia pelo Chico e por toda aquela geração de artistas. Eu abordei esse assunto anos atrás, já vai tempo, hein? Nesse vídeo aqui, ó, Ariano Suassuna versus Chico Science, Battle for Pernambuco. Aliás, um feliz aniversário pro Meteoro Brasil, projeto que iniciou suas atividades no dia 9 de abril de 2017. Lá se vão 9 anos. E quando o Meteoro surgiu, ele surgiu com um lema que eu bolei para ele. Não importa o que eu acho, importa o que eu sei. E isso explica por que é que eu estou fazendo tanta questão de expor para você os fatos por trás dessa minha opinião ou suposição a respeito do nosso mestre Ariano Suassuna. Tudo dito, bora ouvir. Os apoiadores desse canal se reúnem num grupo, mandam áudios e assim nasce o PS. O finalzinho, você também pode participar. Dá uma olhada aí na página do canal e você vai encontrar um botãozinho para se tornar membro. Acredito que quando o presidente Lula diz que a solução para o Brasil está dentro do Brasil, é justamente se referindo ao fato que precisamos amar e proteger o Brasil, a nossa cultura, o nosso povo. Mas os tubarões estão aí, sempre estarão, e a gente vai tentando fugir deles. O soft power é uma ferramenta poderosa de dominação cultural,
mas ele pode servir também para ajudar a criar novas tendências artísticas, como aconteceu, por exemplo, com o Mangue Beat do Chico Science, que misturava a música regional com a batida estrangeira. Aliás, Ariano Suassuna era um crítico da banda Nação Zumbi justamente por promover essa mistura. Ele foi conversar comigo e começou dizendo: mestre, eu sou um armorial. Aí eu disse: então por que é que você se chama Chico Science? O fundamento da música de Chico era uma mistura de rock com maracatu rural. Aí eu disse: mas para que você faz essa mistura? Aí ele disse: mas eu faço isso para valorizar o maracatu rural. E eu digo: eu não posso entender como é que uma coisa ruim valoriza uma boa, não. O popular, que é uma ideia, uma palavra, uma comida, uma língua, que vai passando por todas as pessoas daquela população e vai se instaurando, gerando uma cultura, é uma das partes mais bonitas da construção da nossa história, que é quando nós criamos para nós, né? Matar o popular é matar a soberania de um povo na sua principal raiz, que é na questão da nossa identidade, da nossa formação. Não é novidade isso. O Charles Perrault, o autor da Chapeuzinho Vermelho, ele dizia que a cultura popular deveria ser mantida e deveria ser protegida. Os irmãos Green, eles tinham uma preocupação muito grande porque em meio ao bloqueio continental do Napoleão, eles começaram a rondar a Europa inteira e escrevendo as histórias que as pessoas falavam. Na canção Pra Lennon e McCartney, composta por Fernando Brant, Márcio Borges e Lô Borges, Milton Nascimento canta: porque vocês não sabem do lixo ocidental. Cada cantor, compositor, poeta, cada executivo e cada operário que já viveu na América Latina é nada mais do que o lixo ocidental sob os olhos do Ocidente. O que nos une como o lixo ocidental? E o sentimento que cada latino-americano consegue sentir ao ver uma cadeira de plástico na capa de um álbum? E a senhora simpática com voz de fumante que cada um aqui conhece? E aquela piada do Chaves, da qual você já riu 1000 vezes e vai rir mais 1000? E os botecos, os fuscas amarelos, os hinos de liberdade e o caminho do Piabiru? O que nos separa da metrópole é um véu turvo e frágil. Mas o que nos une, cara, isso nem tem nome. Eu não conseguiria explicar e ninguém que não é como eu e você conseguiria entender. Sempre que falo de cinema, da nossa cultura, eu fico muito, muito, muito feliz, muito orgulhosa. Ai, tô emocionada, gente. Muito obrigado por ficar comigo até o final, o finalzinho e o finalzinho. Esse derradeiro momento em que eu, um artista de rua, jogado nessas avenidas digitais, faço aquilo que os artistas de rua fazem. Eu passo o chapéu. Tá aí a chave Pix. Pense em mim, mas pense em você também. Avalia as suas possibilidades. Não torne a sua generosidade um impulso. Vamos fazer tudo muito bem pensado aqui, com racionalidade. De qualquer forma, agradeço muito a sua atenção. Um beijo e, como sempre, valeu!